Olá! Hoje a gente vai analisar juntos um tema assim fascinante que as fontes trazem, né? A interação entre guias espirituais, que são chamados de operários do Cristo, e, bom, as escolhas da humanidade ao longo da história. Nossa base principal aqui é a obra A Caminho da Luz. Isso. Vamos investigar como essa orientação espiritual, segundo essa visão, claro, buscou impulsionar as civilizações. Mas também como o livre-arbítrio humano, muitas vezes marcado pelo orgulho, acabou gerando desvios e aprendizados coletivos bem complexos. Hum, Parece que tem um padrão aí, né? Recorrente. Como é que isso se manifestou, por exemplo, Hã, nas primeiras grandes civilizações, aquelas que, segundo a fonte, receberam influências de espíritos mais avançados, tipo os de Capela. Olha, no Egito Antigo, por exemplo, a obra descreve bem a chegada desses espíritos exilados de Capela. Eram almas, assim, de um mundo mais evoluído, mas que precisavam recomeçar aqui na Terra por causa do orgulho, sabe? Eles trouxeram conhecimentos bem avançados sobre energias, espiritualidade. Parte disso ficou meio velado nos templos, talvez até simbolizado nas pirâmides. Interessante. E como o orgulho entra nessa história egípcia? A fonte sugere que os sacerdotes, eles tinham um conhecimento monoteísta, né? Mas para o povo apresentavam um politeísmo. Seria isso uma forma de controle? Uma herança desse orgulho lá de Capela? É, exatamente. Essa retenção da verdade plena, vamos dizer assim, é apontada como uma manifestação desse orgulho, uma dificuldade, sabe, em compartilhar abertamente o conhecimento mais profundo. É um padrão que as fontes indicam que se repetiu sim em outras culturas que também foram influenciadas por esses grupos. Faz sentido, faz sentido. E na Índia, como é que foi essa dinâmica lá? Também teve influência desses exilados, certo? Sim, teve. E lá o orgulho teria se cristalizado de forma muito forte no sistema de castas. Aquele sistema rígido. Essa separação social toda que a fonte vê como um forte exclusivismo, né? Isso teria limitado o potencial espiritual que aquela civilização tinha, apesar da filosofia inicial ser tão profunda. Poxa, interessante como o mesmo impulso inicial pode levar a caminhos tão diferentes. E o povo de Israel, a fonte também conecta eles a uma missão espiritual importante, né? Com certeza. Eles tinham a missão de sustentar a fé monoteísta, uma base essencial para o mundo, né? Moisés, inclusive, teria simplificado ensinamentos egípcios para isso. Só que a obra aponta que uma certa vaidade espiritual, sabe, aquela ideia de serem o único povo escolhido, isso os levou a esperar um Messias mais político, um líder guerreiro, e isso dificultou muito a aceitação da mensagem de humildade de Jesus, o que teria gerado consequências coletivas bem dolorosas, né? Falando em consequências, aí a gente chega em Roma, que foi projetada espiritualmente para unificar, né? Mas que acabou marcada pela ambição, pela força bruta. Qual é a leitura das fontes sobre a queda do império? Roma é um exemplo muito claro desse desvio pelo livre-arbítrio. A ambição, a corrupção, elas minaram aquele projeto inicial de união, de direito. A queda é descrita como um marco expiatório, quer dizer, uma consequência kármica direta desses abusos coletivos. Um reajuste necessário, sabe? Uhum. Entendi. Mas pelo que entendi, mesmo com todos esses desvios, a orientação espiritual não parou, né? Figuras como Sócrates, o próprio Jesus, outros mensageiros, eles continuaram atuando. Exato, a orientação persistiu. Sócrates, por exemplo, preparou o terreno filosófico lá na Grécia. Mesmo sendo incompreendido, condenado, o que, segundo a fonte, gerou até um débito kármico para Atenas, né? Depois veio Jesus, encarnou no auge do Império Romano, trazendo a mensagem de amor, de fraternidade. Essa persistência da ajuda espiritual, mesmo com a resistência humana, é um ponto central na obra. E essa tensão, ela atravessa os séculos. A gente vê na Idade Média distorções dentro da própria igreja. Aí surgem figuras como Francisco de Assis, como um contraponto. E até missões que a fonte diz serem complexas, atribuídas a figuras como Maomé ou Napoleão, que teriam tido um propósito inicial, mas que se desviaram por poder, por orgulho. Sim, sim. A análise se estende. É a Revolução Francesa, por exemplo.
É vista como uma reação kármica, sabe? Aos abusos da nobreza, do clero. Um processo de reajuste bem doloroso. E mesmo eventos como as cruzadas, que foram muito criticadas pela violência, segundo a obra, teriam tido um efeito secundário útil, tipo promover intercâmbio cultural, enfraquecer o feudalismo. Mostra como o plano maior vai se adaptando, né? Mesmo nos desvios. Então a visão que fica é de um grande plano de evolução, guiado espiritualmente, mas que a execução depende muito, fundamentalmente, das nossas escolhas humanas. O livre-arbítrio permite o erro, e o sofrimento muitas vezes aparece como um mecanismo para corrigir, né? Um professor meio severo. Precisamente. A história, olhando por essa ótica, é um aprendizado contínuo. O orgulho, o egoísmo, a violência, tudo isso gera consequências. E essas consequências, por sua vez, forçam a reflexão e, quem sabe, eventualmente, o realinhamento com princípios de fraternidade, de amor universal. A própria reencarnação seria parte desse processo, né? Desse aprendizado. E considerando que as fontes sugerem que a gente vive hoje um momento de transição planetária, né? De reavaliar valores, onde o progresso moral precisa alcançar o material. E aí fica a reflexão para quem nos ouve, né? Qual pequena mudança individual no uso do nosso livre-arbítrio, no nosso dia a dia, poderia ter o maior impacto positivo nesse cenário todo? Como a gente pode ajudar a construir um futuro coletivo mais alinhado com essa fraternidade que as fontes tanto enfatizam?